Olá, você sabe onde fica o inferno? Essa pergunta me foi feita e eu pretendo responder no final desse vídeo. Existem pelo menos 3 grupos de pessoas que têm pensamentos distintos sobre o assunto. Quando você pergunta para alguém se a pessoa sabe onde que fica o inferno, existe um grande número que diz que o inferno simplesmente não existe. Uma outra parte dessas pessoas acredita que o inferno é no centro da Terra. E existe ainda um outro grupo que acredita simplesmente que o inferno é aqui. Qual é a sua opinião? Se você quiser saber o que a Bíblia fala sobre o assunto, fique conosco até o final desse vídeo. E se você ainda não está inscrito, aproveite, se inscreva no canal, mande a sua pergunta para nós, porque aqui perguntar não é pecado. O primeiro grupo de pessoas são aquelas que acreditam que o inferno não existe. E pasme, essas pessoas em parte elas estão certas. Eu vou explicar por quê. É porque a palavra inferno, ela é de origem romana. Então a palavra inferno, ela deriva do latim. E nós sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego e algumas passagens da Bíblia foram escritas em aramaicos. Existe apenas uma única descrição na Bíblia que aparece a língua romana, o latim. Em Lucas capítulo 23, verso 48, a descrição escrita na placa que foi colocada em cima da cruz estava Rei dos Judeus, em língua hebraica, romana, latim e grega, ok? Então, por isso, qualquer pessoa que pegar os escritos mais antigos da Bíblia não vão encontrar a palavra inferno. Agora, existem 4 palavras na Bíblia que foram traduzidas pela palavra infernos. Quais são as palavras? No Antigo Testamento, a palavra é Sheol. Existem várias passagens que falam sobre a palavra Sheol e que associam essa palavra a inferno. O significado da palavra é sepultura, lugar de mortos, lugares baixos. Eu poderia usar vários textos, mas eu queria citar apenas Deuteronômio, capítulo 32, verso 22, que diz: Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. A outra palavra é a palavra Hades. Eu poderia citar várias passagens, mas eu quero fazer menção apenas de Mateus capítulo 11, verso 23, que diz: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Uma outra palavra é a palavra Geena. Jesus usou várias vezes essa palavra e eu quero usar o exemplo que ele deu para ela em Mateus, no capítulo 5, verso 22, que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que lhe disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Bem, quando Jesus falava sobre esse lugar, as pessoas que conheciam a região de Jerusalém associavam a descrição de Jesus a um lugar chamado Vale de Enom, que ficava fora de Jerusalém e era uma espécie de lixão da cidade. Ali, vários corpos eram largados lá depois da crucificação e eram tocados fogo. Havia um lixo que era queimado todos os dias, nunca se apagava o fogo e o local cheirava muito mal. Então as pessoas que passavam próximo ao local sentiam pavor de ver aquela cena. O fogo queimava, nunca se consumia e o cheiro era insuportável. Então, quando Jesus falava sobre o inferno, sobre Geena, as pessoas que ouviam faziam imediatamente uma associação com o Vale de Enom. Uma outra palavra que também foi traduzida por inferno na Bíblia se encontra na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2 e no verso 4. É a palavra tártaro. O texto diz: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Bem, então como vocês puderam observar, realmente a palavra inferno
ela não aparece nos escritos mais antigos da Bíblia. Mas o simples fato dessa palavra não aparecer não significa dizer que o local não existe. Essas palavras elas foram traduzidas no final do século IV, início do século V, por um homem chamado Jerônimo, que traduziu a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, do hebraico e do grego, com algumas passagens em aramaico, para o latim. Isso ficou conhecido como a Vulgata Latina, e ele fez isso obedecendo uma determinação de Damásio I. Há ainda um outro grupo de pessoas que acredita que o inferno é embaixo. Alguns dizem até que é no centro da Terra. Uma vez, lendo um documentário, eu vi alguém falando que o centro da Terra é mais quente do que a superfície do Sol. Mas o simples fato de ser um lugar extremamente quente, isso não tem nenhuma base para associar isso com o inferno. E por que as pessoas acreditam que o inferno é embaixo, evangelista Luiz Carlos? É simples. É porque a tradução dessas 4 palavras aponta para um mundo subterrâneo, aponta para uma parte baixa. A tradução da palavra Hades, por exemplo, que é grega e que teve uma influência muito grande no pensamento neotestamentário, diz que o mundo dos mortos era dividido em 2 partes. O Elísio, que era o lugar onde ficavam aqueles que eram bons e morriam, e o Tártaro, que nós já conhecemos a palavra, que era um lugar de sofrimento para aqueles que eram maus. Ok? Então por que as pessoas associam que o inferno é embaixo? Justamente por conta do efeito dessa tradução da palavra. Porque a palavra inferno, ela tem 2 terminações. Infernos, que significa Hades, lugar de sofrimento, e inferos, que significa regiões baixas. Essa palavra, por exemplo, ela aparece na 2ª epístola de Pedro, no capítulo 2, e no verso 17, que diz que Jesus desceu às mais baixas regiões. E alguns associam que essa descida foi de fato ao inferno. Nós temos ainda o 3º grupo de pessoas que acreditam que o inferno é aqui. Talvez essas pessoas pensem nisso por olhar às suas voltas e verem tanto sofrimento, tanta maldade, tanta guerra, tanta injustiça social. E talvez essas pessoas estejam até acreditando que o fato de passar um período de existência de sua vida em um lugar de sofrimento pode associar isso ao inferno. Mas não. A Bíblia não diz que o inferno é um lugar passageiro, porque essa vida, ela um dia vai cessar. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 27, que após a morte segue-se o juízo. Então a vida não para somente com essa existência. Por quê? Porque o inferno não é um lugar passageiro. 2 Tessalonicenses 1,9 diz que o inferno é um lugar de perdição eterna. 2 de Pedro 2,17 diz que o inferno é um lugar de trevas eternas. Mateus 8,12 diz que é um lugar de sofrimento eterno. E Marcos 9,43, o próprio Cristo disse que é um lugar de fogo eterno. Eu volto para terminar com você dizendo 2 coisas que você de fato precisa saber sobre o inferno. As 2 coisas que eu queria que você soubesse sobre o inferno é que, primeiro, o inferno não é agora o império de Satanás, onde ele está lá sentado em um trono e governando um monte de demônios. Não, não é isso. E a segunda coisa é que o inferno, ele está vazio. Sim, exatamente nesse momento não existe ninguém no inferno, nem o diabo, nem os demônios e nenhuma pessoa que foi desobediente a Deus e a sua palavra em toda a história da humanidade. Por que, evangelista Luiz Carlos? Porque o inferno é um local preparado para a condenação eterna. O livro de Apocalipse vai dizer que é o lago de fogo que arde para todo sempre. E nesse lago será lançado todos aqueles, inclusive Satanás e seus anjos, e aqueles que foram desobedientes à palavra do Senhor. Alguém vai dizer, mas Deus criou o homem para lançá-lo no inferno? Não, Deus não criou o homem para sentenciá-lo eternamente e para que ele viva eternamente longe do próprio Criador. Não foi isso. Mas a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus e que todos pecaram. E eu termino esse vídeo dizendo as palavras de Calvino. Ele disse, Deus não lança ninguém no inferno. Na verdade, todos os homens que estão distantes de Deus já estão lá. O que Deus faz é, através da sua graça, retirar aqueles que aceitam o seu chamado. Toda essa explicação compartilhe e eu te vejo no próximo vídeo.